Já aconteceu com você de estar na sua casa recebendo um amigo e aí você decide preparar um café? Aquece a água e aí quando você vai preparar o café... Só um minuto. Pois é, se você é assim como eu, que não consegue conversar e preparar um café ao mesmo tempo, esse vídeo aqui é para você. Eu sou Felipe Gavazzi e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série Descobrindo Métodos, uma sequência de vídeos onde vamos apresentar métodos de extração de café, desde os mais simples até os mais complexos. E hoje vamos começar pelo não tão conhecido Hario-Mugen, um método de extração da famosa Hario, a mesma que fez o V60, que inclusive tem bastante semelhança com ele, mas que tem algumas características que pode surpreender. Então, se você já gostou da ideia, continua comigo que nós vamos descobrir juntos onde tem café. E o Hario-Mugen é um método que foi criado para simplificar a vida. Apesar de não dito diretamente pela Hario, ele é um método indicado por muitos baristas para iniciantes, já que ele é planejado para que seja feito apenas um despejo, sem pré-infusão, sem nada. E também me ajuda muito naqueles momentos que a gente quer um café mais descontraído, que a gente está recebendo um amigo em casa, como eu disse, e a gente não quer assim prestar tanta atenção no café, porque você talvez já tenha também passado por isso. A gente começa fazendo um café e aí ou a gente perde a extração ou a gente perde até uma boa conversa. E apesar de sua semelhança com o V60, ambos feitos pela Hario, ambos são métodos cônicos com ângulos de 60 graus, mas observe bem que a grande diferença está na parte interna do coador. E é até curioso pensar que a Hario ficou super famosa no mundo inteiro, porque em determinado momento ela inventou esse coador que tinha essas ranhuras internas e foi o maior diferencial, porque isso faz com que a água passe mais rápido, criando uma extração um pouco mais elaborada. Mas é curioso pensar que nesse método aqui, a Hario simplesmente ignorou aquilo que foi por muitos anos uma grande inovação e fez um método liso e simples. E ele sendo totalmente liso por dentro, garante uma extração um pouco mais lenta, já que a água vai demorar um pouco mais para passar pelo café, e isso já garante um café mais adocicado e com um pouco mais de corpo. E também facilita bastante, já que eu mencionei antes que ele precisa de apenas um despejo de água para finalizar. Isso faz dele um método tão intuitivo que é quase impossível de você errar. Bom, eu vou preparar aqui um café agora e mostrar para vocês como que utiliza o método. Eu tenho aqui já o filtro escaldado e um detalhe é que esse filtro é o mesmo do V60 número 2. Caso você já tenha esse método, você pode compartilhar os filtros, isso aí é muito bom. E tenho aqui 20 gramas de café, vou fazer a receita 1:15, como é de costume. 20 gramas de café, 300 gramas de água. E a moagem eu fiz no meu Icáfilas, utilizei uma volta e mais 40, para quem por acaso tiver o mesmo moedor e quiser testar essa receita de forma semelhante. Mas você vai observar pelo tempo final de extração, caso você precise fazer algum ajuste, você consegue comparar com a minha receita aqui. Basicamente essa moagem ela é uma espessura feita para métodos como Melita, por exemplo, ou se você utiliza já o V60, você pode fazer uma moagem um pouquinho mais grossa, que você vai chegar bem perto aqui do recomendado pela Hario quando se prepara o café no Mugen. Então simplesmente vamos iniciar aqui o nosso timer e vamos realizar um despejo único e contínuo que deve durar pelo menos uns 40 a 50 segundos. Então eu não vou jogar água de uma vez, eu vou fazendo movimentos circulares e passando essa água toda pelo café até chegar em 300 gramas, como é a minha receita. Bom pessoal, finalizado aqui a extração, aproximadamente 2 minutos e meio. Eu acredito que se você tem um moedor diferente do meu, você pode até utilizar como um parâmetro inicial para poder ter uma referência caso você seja iniciante, mas é óbvio que o que manda é o paladar, cada café vai demandar um certo tempo de extração, mas vale para você ter como referência inicial aí. E antes de provar, como eu gosto de tomar o café um pouquinho mais frio, eu vou aproveitar e mostrar para vocês uma curiosidade
que eu achava que era até um erro nas primeiras vezes que eu utilizei esse método, é que observem aqui como fica a borra do café, ela praticamente colada ao filtro. Isso aqui que no V60, né, é algo que a gente evita fazer. Aqui não, o método foi desenvolvido dessa forma. No próprio site da Hario tem um vídeo onde demonstra a utilização e você vê que isso aqui também acontece, e isso também vai, de certa forma, trazer um sensorial diferente para o café. Visto isso, vamos provar agora então. Bom, como já esperado, o café ele sai um pouco mais encorpado do que feito no V60. Não é exatamente uma prensa francesa, por exemplo, né? Até porque ele continua tendo um filtro de papel que retira os óleos essenciais ali do café, uma parte deles, né? Mas ele sai sim com um pouco mais de corpo e equilibrado. Obviamente eu não consigo fazer alguns ajustes que eu conseguiria fazer no V60, mas já aconteceu muitas vezes nesses últimos dias de eu pegar um café que eu não estava acertando no V60 e quando eu fiz nele foi assim, líquido e certo, sabe? Consegui acertar de primeira, fazendo apenas um despejo, como vocês viram aqui no método original. Bom, minha conclusão, como vocês já devem imaginar, é que esse é um método bem interessante, ele pode atender muitas pessoas, ele vai fazer parte aqui, vai continuar no meu setup. Eu acho que ele pode agregar também, talvez, algumas cafeterias que não têm funcionários tão especializados, mas que gostariam de servir um bom café. Talvez ele seja uma alternativa, porque ele vai garantir que o café seja extraído sempre da mesma forma, com um pequeno treinamento ali do funcionário. Então eu acho que é legal. Acho também legal para ter em casa, como eu falei, mesmo que você seja um iniciante ou que você queira ter cafés para variar, ele vai te auxiliar muitas vezes. Então eu acho que se tiver num bom preço, recomendo, ainda que eu tenho visto que ele geralmente está um pouquinho mais caro do que o V60. Eu já vi ele chegando a custar aí em torno de R$110 e o material dele é bem simples, tá? Pelo menos esse de plástico aqui, eu acho que deveria até custar um pouquinho mais barato, mas não sei se porque não vende tanto, não é tão comum. Ele, mesmo comparado ao V60, ele é um pouquinho mais caro, mas se você puder, tiver a oportunidade, eu acho que é um bom método para completar aí a coleção. Bom, espero que você tenha gostado dessa nossa série, e se você quiser continuar vendo outros métodos de extração, você pode se inscrever no canal para você não perder. Inclusive, se tiver algum método específico que você quer saber, coloca aqui nos comentários para que eu possa já adiantar, quem sabe passar ele na frente ali da fila e já gravar um vídeo sobre ele. E antes de sair, vou deixar aqui uma recomendação do último vídeo que eu lancei no canal, caso você não tenha visto, em que eu mostro todos os meus equipamentos de café. E não só isso, eu mostro também como foi a história, como eu adquiri e cheguei até o ponto que eu estou hoje com relação ao café, que obviamente sempre tenho muito a aprender, mas já tenho algum caminho de história aí, e por isso eu acredito que eu posso agregar um pouquinho mais na sua vida. Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima e bons cafés!